Me senti culpado. Oi, Nilce. Acho que ele já colocou o cabelo dele. Galerinha, última aulinha, coisa linda, página 45. Essa questão ela é meio confusa, né? Um objeto de massa m é arremessado sobre uma superfície horizontal para a direita e percorre uma distância d até parar. Então está aqui o objeto, ele tem massa mzão, foi arremessado para a direita e aí andou uma distância dzão até que ele parou. Supondo que a aceleração da gravidade tem módulo g, que o coeficiente de atrito entre as superfícies em contato é μ, determine o vetor que representa a resultante das forças que agem sobre esse corpo. Vamos fazer diagrama de corpo livre do cara? Quais forças atuam nele? Peso, normal e o atrito. E o atrito. Para onde o atrito? Para a esquerda. Tu vê, né? Eu fico feliz. Na outra turma a galera mais uma vez quis colocar uma força para a direita, como se alguém estivesse empurrando ele. O corpo foi arremessado. Depois do arremesso não tem mais ninguém empurrando o cara. Como que ele vai para a direita se a força resulta para a esquerda? Inércia. Nós queremos descobrir a força resultante. É a própria Fat, né? Um vetor ele tem módulo, direção e sentido. Quando ele pede para determinar um certo vetor, tem que determinar as três características dele. O sentido, a direção tá óbvia, né? Horizontal. O sentido não é tão óbvio, é um pouco delicado, mas acho que a galera percebeu que é para a esquerda. Já que o objeto se arrasta para a direita, a força de atrito é no sentido oposto, na tentativa de pará-lo, para a esquerda. Só que como é que eu vou calcular o módulo dessa força? Φ é igual a μ vezes a normal. Pelo diagrama de corpo livre é fácil perceber que a normal tem o mesmo módulo do peso. E como é que se calcula peso? M vezes G. Então tu vê, ó, e o módulo é μ vezes mzão vezes G. Ah, professor, mas qual é o valor? Eu não sei, ele não me deu ferramentas para calcular o valor, mas eu sei que o valor seria calculado por aquela multiplicação. Poderia botar no módulo Fat, né? Ao invés de botar... Sim, Fat igual, mas aí é que tá, ele queria que tu calculasse, entendeu, essa Fat. Poderias colocar Fat igual, ou só colocar Fat, desde que tu mostrasse como calcula essa Fat. Beleza? Tu vê, olha só, essa é a minha solução, tá? Como ele pediu para determinar o vetor resultante, eu determinei, ó, módulo do vetor, direção e sentido. Vamos ver o que o doutor da apostila escreveu? Após ser lançado, as únicas forças que agem sobre o objeto são o seu peso e a normal, na vertical, e a força de atrito cinético na horizontal. Foi o que o nosso diagrama de corpo livre revelou. Assim, a resultante das forças que atuam sobre esse objeto é representado pelo atrito cinético, que possui sentido contrário ao do movimento que ele realiza. Né? Aquilo que tu disse, é o atrito. Portanto, aí ele começa as respostas. Módulo, μ vezes mzão vezes G. Exatamente como eu falei. Direção, horizontal, ó, certinho. Sentido, para a esquerda. Então é isso mesmo, era o que ele queria. Questão 2. Enuncie e explique de forma simples e sucinta a segunda lei de Newton. E aí, galerinha, como é que eu vou escrever ali a segunda lei de Newton? Pode escrever, pode errar. Pode falar do jeito que tu quiser. Vou errar hoje. Para num trabalho, numa prova, numa avaliação, não errar. Como é que eu escrevo a segunda lei de Newton? Pode ser, é o que eu esperava que a maioria fosse tentar escrever. A força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Porque a gente está acostumado ao física, meu amor, né? Porém, eu acho mais interessante a gente dizer o seguinte, ó. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente
proporcional a quem? A força, qual? Resultante, e a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante. Quanto mais força, mais aceleração. A gente até brincou, tem uns peteleco nas coisas. E inversamente proporcional à massa. Porque quanto mais massa, menor a aceleração. Então eu acho que essa é uma forma bem didática do cara escrever a lei. A aceleração de um sujeito é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Eu coloquei que a força resultante é diretamente proporcional à massa e aceleração. Tudo bem, tu pegou física meu amor, né? Sim. Certo? Eu tentei falar um pouquinho mais próximo do que o Newton pensou. Que o Newton pensava, do que depende a aceleração do objeto? E depois na faculdade vocês vão ver que a segunda lei de Newton é escrita de uma forma diferente. Aliás, esse ano eu vou mostrar para vocês. A segunda lei de Newton vai se transformar nisso pra gente futuramente, ó. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Só por curiosidade. Impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Impulso é força vezes tempo e quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Olha como é que o Newton escrevia a primeira lei de Newton dele, no livro dele. Um pouco diferente, né? Mas isso aqui, se for fazer as contas, vai dar igualzinho ao física, meu amor. É interessante, só tu isolar a massa, botar a massa em evidência e passar o ΔV ou o ΔT para lá dividindo, né? Esse tempo aqui, a gente vai obter. Só por curiosidade, dá para tu ver, né? Na faculdade o cara não pode escrever isso como segunda lei de Newton, já estaria errado, porque a gente já conheceu a história toda. Muito bem. Nós inclusive vamos mentir para vocês dizendo que isso aqui é o teorema do impulso. Mas na verdade é a segunda lei de Newton. Muito legal. A aceleração, tá certo o que escreveu? Tá certo, era esperado que fizesse assim mesmo. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante, inversamente proporcional à massa. Vamos explicar bem bobo agora. Ouça, né? O que significa isso? Significa que quanto maior a força, maior é a aceleração. E quanto maior a massa, menor a aceleração. Para explicar para o leigo, né, bem simplesinho, é isso. Ó, quanto mais força, mais aceleração. E quanto mais massa, menor a aceleração. Então primeiro eu enunciei a lei e depois eu expliquei ela de forma mais sucinta, eu acho que não dá. Mas não está errado quem, em vez de lembrar que a aceleração é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa, quem aplicou física, meu amor, para explicar, né, também é aceitável. Então um amigo que respondeu, ó, a força resultante num corpo é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração. Aí como é que é a explicação, já que a lei foi enunciada assim? Quanto maior a massa e quanto maior a aceleração de um corpo, maior será a força resultante. Então tu vê, né, matematicamente é a mesma coisa. Muito bem. Isso era só a letra A da 2, né? O que dizia a letra B? Descreva resumidamente, pelo menos, um exemplo de aplicação da segunda lei de Newton. Claro que na hora que eu fui fazer o exemplo, né, eu peguei os seguintes dados, ó. Massa do carro. Claro, né? Aceleração que o carro adquire. Então podemos calcular o que do carro? A força resultante que atua no carro. Então, sabendo que um carro tem massa de 666 kg e sofre uma aceleração de 3,3 metros por segundo ao quadrado, determine a força resultante atuando no carro. Tu aplica a segunda lei de Newton. 666 vezes 3, 18 vai 1, 19 vai 1, 19 vai 1, 8, 9, 9, 1, 8, 17 vai 1, 19 vai 1, uma casa após a vírgula,
2.197,8 newtons. Então fiz um exemplo bobinho, criei um exemplo, né? Tem infinitas outras formas, né? De dar um exemplo. Poderíamos dar um exemplo não numérico. Concorda comigo? Sim. Poderíamos dar um seguinte exemplo. É por isso, é devido à segunda lei de Newton, que quando um sujeito pula de grande altura na água, ele morre. Concorda comigo? O amigo do primeiro A veio com aquela historinha absurda. A galera pega um líquido, eu não sei bem que líquido é. Aí se o cara bate devagar no líquido, a mão do cara afunda. Aí se bate forte no líquido, rápido, a mão do cara não afunda. Aí eu argumentei, é tipo água. Aí não. Aí assim, se o cara pisa forte, não afunda. Se o cara pisa fraco, afunda. Eu completei tipo água. Ele não. Eu sabia do que ele estava falando, entendeu? Eu dei uma de João sem braço ali para ver se ele se tocava do que eu estava querendo ensinar para ele, entendeu? Eu continuei insistindo, é tipo água. Ele, não, tipo ar, eu falei. Não, mas é claro que é, entendeu? Claro que aquela brincadeirinha com maisena, vocês já viram na televisão, no YouTube, né? O cara pega uma piscina, não tem o que fazer da vida. Aí ele pega uma piscina, joga quilos de maisena e forma uma papa branca horrível de limpar, certo? Isso aqui vai perturbar a galera da limpeza, certo? Aí ele faz aquela papa, aquele amido que qualquer um já fez mingau em casa, né? Aquela coisa histórica. Aí ele caminha na piscina de pirão. Aí acha legal. Legal. Tu vê, né, cara? O problema é que as pessoas acham que a física ali é diferente da física da água, e não é. Eu, criança, jamais me esqueci, eu morava na beira de uma lagoa. Então era todo dia mergulhado na água. Aí um dia eu resolvi pegar a minha mão e fazer assim na água. Pum! Arrochou minha mão, ficou vermelha na hora. Naquele dia eu percebi que água dói. Bater na água com velocidade grande dói. Pode ser equivalente a cair no concreto. Dependendo da altura que tu cai, tu fratura o teu corpo tanto quanto cair no concreto. Olha que legal. Isso é a segunda lei de Newton, pô! Porque se o cara bate violentamente na água, vai sofrer uma grande desaceleração. E para tal exige uma grande força. Ar é assim. Vocês concordam que ar é assim? Me prova que ar é assim. O paraquedas é um efeito razoável, dá uma pancada no cara quando ele abre o paraquedas, o ar dá uma pancada nele, certo? Alguns chegam a desmaiar na hora que puxa o paraquedas, tamanha desaceleração. Tem um exemplo legal também, o meteorito. Ele vem do vácuo do espaço, né? Na hora que ele dá com as fuças no ar da Terra, mesmo sendo rarefeito, alguns explodem. Tamanha pancada dele no ar. Olha como o ar pode fazer força violenta no objeto. Chega a ficar incandescente, às vezes se pica em menores pedaços, né? É a famosa estrela cadente, né? O meteorito caindo aqui na Terra. Muito bem. Então tu vê, a maisena, ela só evidencia o óbvio. Que quanto maior a aceleração, maior a força. Aí um amigo argumentou, então é possível caminhar na água. Dependendo da velocidade. Aquele Mythbusters, eles fizeram um vídeo que é um cara de moto, aí ele vai bem rápido assim, aí ele consegue passar em cima d'água. Ele passa em cima d'água bem rápido, uma hora tipo a moto ela entra. Vou repetir. Então é possível caminhar na água. Sim, Jesus caminhou na água. Dependendo. Eu já vi um programa que o cara conseguia, ele pegava uma velocidade, tem até uns campeonatos, eu acho. De quem... Era um programa de humor? Não. Era, né? Era um programa de humor. Programas de humor fazem as pessoas parecer patos para que as pessoas riam umas das outras. Nunca acredite em algo que tu viu num programa de humor, principalmente se for um pânico. Beleza? Então assim, galera, o ser humano nunca caminhará na água. A não ser as próximas gerações evoluídas geneticamente com uma velocidade muito maior que a do Usain Bolt. Porque mesmo o Usain Bolt, que é aquela máquina de correr, ele não teria velocidade suficiente na perna para gerar uma pancada na água suficiente para equilibrar o peso dele. Nem aquele cara que parece um alienígena. Tu imagina pessoas normais, e ainda mais pessoas desconhecidas, que poderiam ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas. Não, eu prefiro caminhar na água que na minha casa. Ah, vá dormir! Então não acreditem. Sabe por que eu não confio no ser humano? Porque me pregaram tanta peça quando eu era guri, eu acreditei em tanta bobagem que eu calejei. Por isso que hoje eu não acredito. Me fala uma coisa do além, desculpa, não acredito. Só vendo. Só vendo. E se eu ver filmagem, eu vou achar que é efeito especial ainda. Eu tenho que vivenciar. A matemática ficou assim pra mim.
Uma hora eu só acreditava se eu entendesse profundamente o raciocínio. Depois da mentirada que me contaram, lembra? Depois de eu ser o falso nota 10, eu não confio mais no ser humano. Tanto que eu recomendo que vocês desconfiem de tudo que eu falo aqui na sala de aula. Vai conferir, cara. Vai conferir que eu posso estar te pegando uma peça. Ou posso estar iludido com a minha própria história. Então, cuidado. A segunda lei de Newton nos revela que é possível um alienígena caminhar na água, desde que as patinhas dele batam na água com tanta velocidade que o impacto da patinha com a água sustente o próprio peso. Tem animais que fazem isso. Sim, os grilinhos, lagartinhos, algumas aranhas, alguns mosquitinhos, só que os mosquitinhos eles já usam a tensão superficial da água. Não é só a velocidade da patinha. O lagartinho é pela velocidade da patinha. É esquiar, né? Eu adoro esquiar, meu esporte predileto, certo? Eu esquio e dá pra esquiar com o pé. Sabia? Não precisa da pata grande do esqui pra esquiar, dá pra esquiar com o pé. Eu não tenho essa habilidade. Mas eu já vi vários caras de campeonato mundial de esqui descalço. Só que a lancha que te puxa, meu querido, é uma monstra. Tu vai numa velocidade tão grande que teu pé bate com tanta força na água que te empurra pra fora da água. Olha que delícia. Eu já caí uns tombos de esqui, que a lancha estava um pouco mais rápida, que tu bate na água, tu quica. Umas 2 vezes antes de afundar. Mais ou menos como a moto do cara. Então a história da moto é possível? É. Muita gente morre com isso, porque vai andar com um carro sobre a água. Vocês sabiam disso? É, aqui numa BR, chove, o engenheiro era um cabeça de bagre, o cara que projetou a BR, teve superfaturamento na obra, então a água, em vez de escoar, como acontece no resto do mundo, a água empoça aqui no Brasil. Aí veio um coitado lá dirigindo a 110 por hora, porque é a velocidade permitida. Só que como choveu e um incompetente fez a estrada, formou poça d'água. E aí tá com o carro dele, feito para andar no asfalto. Mas de repente ele vai andar em cima da água com o carro. O que vai acontecer com o pneu? Vai deslizar sobre a água. Ele vai esquiar na água. Aquaplanagem chama. E na hora que tu tá dirigindo sobre a água, meu querido, o volante não serve mais pra porcaria nenhuma. Então um azarzinho do carro dá uma giradinha, não tem um sistema de controle eletrônico para te salvar, né? Ou tu não tem uma pilotagem de rally bem fera, blum, mata a família. Por isso que tem as plaquinhas sobre chuva, reduza a velocidade para as pessoas que não sabem dirigir sobre a água não morrerem. Interessante isso, né? Tu vê que legal. Então olha que bacana a segunda lei de Newton. Me permite concluir que é possível coisas mais rápidas que os seres humanos caminharem sobre a água. Tem animais que mesmo lentamente caminham sobre a água. Aí é outro fenômeno, tensão superficial da água. Quer fazer um experimento bem legal hoje na tua casa sobre tensão superficial da água? Quem que é mais denso, aço ou água? Água. Vou fazer uma outra pergunta. Quem é mais denso, água ou óleo? Água. Porque o óleo flutua na água. Não é uma forma da gente detectar quem é mais denso que quem? Vou perguntar de novo agora. Quem é mais denso, aço ou água? Aço ou água? É o aço, né, galera? Talvez tu esteja iludido pelo navio, que é feito de aço e não afunda na água, mas é porque o navio está cheio de ar. Então a densidade do navio é menor que a da água. Porém, aço é mais denso que água. Logo, um corpo sólido de aço colocado na água afunda. Pega uma lâmina de gilete, aquelas que tem no supermercado, vem numa caixinha, o barbeiro usa. Pega uma lâmina daquela, ela é feita de quê? Aço, parabéns. Então, se eu colocar ela na água de qualquer forma, ela tem que afundar. Porém, se tu coloca uma lâmina de gilete dessas horizontalmente na superfície da água, bem leve, bem devagarzinho, ela vai ficar flutuando. Qual a explicação? Tensão superficial da água. Bota uma gota de detergente, afunda. Na hora afunda. Beleza? Uma experiênciazinha legal para tu detectar a densidade superficial da água, né? Tem gente que faz um barquinho de papel e bota uma gota de detergente na bundinha do barquinho. O barquinho sai disparando pra frente assim. Muito legal, cara. Bota lá no YouTube, barquinho de detergente, barquinho, tensão superficial da água. Tu acha os videozinhos, uma tesoura, papel, uma gota de detergente. No copo da tua pia tu faz a brincadeira, ó. Muito legal. Na tua pia de casa é suficiente, ou até num copinho. Só não vai largar a casa. Só não vai fazer cagada que a mãe vai ter que limpar a cozinha. Ô galerinha, olha só. Trevas! Pessoal, me empolguei, vamos para a próxima. Questão 3. Na mesma página 45. Homens não caminham sobre a água, jamais se esqueçam. Eu quase acreditei quando eu vi aquele programa. Quase acreditei, porque os caras são foda, né? Pega uma filmagem num ângulo e tal.
o negócio é raso depois, bem rasinho, parece que ele está caminhando na superfície, certo? Não acreditem. Mesma coisa eu digo para os mágicos modernos, tá? Sempre tem um truque. Mágica não existe, beleza? Senão eles estariam ganhando o prêmio Nobel de ciência e não trabalhando como mágico. Aquele mestre, aquele mágico lá que revela os truques, ele mostrou como é que era. É, todos. Claro que esses caras aí são jurados de morte pelos outros mágicos, né? Porra, passei anos desenvolvendo meu truque. Aí tu vai lá pra ganhar uma graninha, vai lá e entrega pra todo mundo meu truque, pô. Tem uns caras desse aí que são jurados de morte no mundo da mágica. Trecho! Existem bolas de boliche, de diversas massas. Isso me dá uma dor na bunda quando eu lembro disso. Jamais eu me esqueci. Inocente, uma criança inocente, feliz. Aí eu ia jogar a bola, criancinha, né? Novinha, a bola ia pro lado e caía naquela maleta. Aí mais um, vai Otávio. Puf. Aí a minha tia, com pena de mim, sugeriu: Otávio, vai um pouco mais adiante. Sabe filme assim, o cara vai arremessar? Na hora que eu dei um passo a mais na parte encerada da pista, aquela escorregada que tu levanta antes de cair, sabe? Pum, bacei no chão, né? Não satisfeita a minha tia que tinha feito a cagada, né? Ela sai correndo. Sabe assim, uma pessoa em cima da outra? Pum! Aí os dois embaçados. E aí os cara da própria pista não vieram. Não, tem que vir pra cá porque é encerado, a gente de gatinho. Cara, jamais passem daquela linha. Aquela linha não é uma piadinha, aquela linha é uma linha séria. Não passem daquela linha, é muito doloroso isso. E tu vê, né? Se meu filhinho menor tá errando, deixa ele errar, ele vai aprender com o erro. Mas não manda ele arremessar de perto, é criminoso isso. Imagina a criança com a bola pesada, cara. Pum, foi um embaço, cara. Sabe aquele que não vem lá? Então façam isso. 3 bolas. Uma tem massa M, a outra M sobre 2 e a outra 2M. Tu empurra essas bolas todas com a mesma força. Isso aqui eu vou arremessar na cabeça da minha tia. Pra lá. Certo? E aí o cara pergunta, qual é a relação entre as acelerações? Não é engraçado, é bem triste. Física, meu amor, né? A força é F, a massa é M, eu calculo a aceleração que dá F sobre M. Aqui, força F, massa, M sobre 2, vamos isolar a aceleração. Tudo bem para vocês, isolando a incógnita ali? Bolinha 3, força, F, massa, 2M, vamos calcular a aceleração. Beleza? E aí, galerinha? Essa é a aceleração 1, essa é a 2, essa é a 3. Qual é a alternativa que determina a relação correta entre as acelerações das bolas? É a letra A? Não sei. Vamos ver o que diz a letra A. A1, vírgula. A2 igual 2 vezes A1. A3 é igual a 1 sobre 2. Vamos verificar se é verdadeiro. Ele diz que as acelerações são A1, ele pode chamar do que ele quiser, né? Era da bolinha 1 mesmo. E a outra, A2, deixa eu ver. Realmente é A1 multiplicada por 2, consegues enxergar? Então é verdade o que ele falou, né? E se eu pegar a A1 e dividir por 2, fica igualzinho a A3, né? Então é verdade, eu concordo. A letra A era a relação correta. Tu concorda que mesmo sem fazer conta dava de responder? Eu fiz a conta pra ficar, né, bonitinho ali, mas é só o cara ver. Se um cara tem a metade da massa, a aceleração é o dobro. Se outro cara tem o dobro da massa, a aceleração é a metade. Então é isso aí, já que a aceleração é inversamente proporcional à massa, né? Muito bem. Agora é página 46. Questõezinhas por enquanto estavam meio chatinhas, vamos ver se vai ficar mais legal. Página 46, exercício 4. Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força normal é a reação da força-peso. Não, a Terra me atrai, eu atraio a Terra gravitacionalmente. A normal é a reação ao contato que eu faço com o chão. Perigosa essa aqui, tem muita gente que concorda com essa afirmação aí. Já vi professor até se confundir com isso. Exato.
A lei de ação e reação só é válida onde existe gravidade. Não, a gente desconfia que ela exista até em universos paralelos, se eles existirem de fato. Aparentemente é uma lei universal. Letra C. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. É a própria física, meu amor, né, galera? Tu vê? É o próprio física, meu amor. A lei da inércia não é válida no vácuo. As naves espaciais, elas param de se mexer no vácuo por causa do vácuo. Letra E. A aceleração de um corpo depende da massa e da velocidade do corpo. Isola a aceleração. Depende de que aceleração? Da força e da massa, né? Não da massa e da velocidade. A velocidade não depende. Um aluno poderia questionar, não, professor, ó, delta V sobre delta T. A velocidade interfere na aceleração. Não, não. A variação da velocidade interfere. A velocidade não. Muito bem, então tinha alguns itens ali que poderiam exigir mais raciocínio, né? Mas o item C estava bem na cara que era correto. Se V e A são respectivamente a velocidade e a aceleração de uma partícula sujeita à força F, o seu movimento satisfaz A. Então tu vê, cara, ó, ele colocou vários itens possíveis para a gente analisar. Ele diz que a velocidade é uma constante multiplicada pela força. Depois ele diz que o módulo da velocidade é uma constante dividida pelo módulo da força. Ele diz que a aceleração é uma constante multiplicada pela força. Ele diz que o módulo da aceleração é uma constante dividido pelo módulo da força. Ou ainda, o módulo da velocidade é uma constante multiplicado pelo módulo da força. Nas leis de Newton, nós descobrimos alguma relação entre velocidade e força? Porque assim, são só 3 leis. Lei da inércia. Quando a força resultante for 0, a velocidade é constante. Linha reta. Não é isso? MRU. Terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Para toda força tem uma outra força. Mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, têm a mesma natureza. Segunda lei de Newton. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Existia alguma relação matemática já prévia entre velocidade e força? Só que quando a força resultante é, a velocidade é. Então aqui, ó, se aqui for 0, daria velocidade 0. Sempre que a força é 0, a velocidade é 0. Um absurdo, né? Sempre que a força é 0, a velocidade é infinita. É o que está dizendo essa equação. Concorda comigo? Pega um número constante e divide por um número próximo de 0, dá um resultado infinitamente grande, né? Tu concorda com o absurdo físico dos maiores? Essa equação está dizendo, quanto menos força tu faz no objeto, maior é a velocidade dele. Um absurdo. Aliás, só de falar em velocidade eu posso eliminar, porque as leis de Newton não relacionam velocidade com força. Relacionam aceleração com força. Deixa eu ver as duas que restaram. Essa aqui diz que quanto maior a força, maior a aceleração. Faz sentido, né? Essa aqui diz que quanto maior a força, menor a aceleração. É um absurdo, né? Então a única alternativa razoável... Ah, é verdade, cara. Dá uma olhada em física, meu amor. Se eu passo a massa para lá, fica a aceleração é o inverso da massa vezes a força. Vai dizer que não ficou igualzinho a isso aqui, ó. Quem é essa constante, então? É o inverso da massa, aquela constante. Dá até para descobrir quem era aquela constante. Isso aqui é a segunda lei de Newton disfarçada. Tu viu como ele quis disfarçar para ver se tu não descobria qual era a segunda lei de Newton? Ele disfarçou ela. Sacana esse cara aí. Questão 6. Fica tranquilo, meu querido. Quanto tempo nós temos? 10 minutos. Yeah! Sim! Eu fui até a 10 com o primeiro A. Não vamos perder para ninguém, jamais! Um carrinho de massa 10 kg. Por que eu estou pegando a pedra? Hoje eu tenho. Ó, um carrinho com massa de 10 kg é empurrado horizontalmente sobre uma superfície horizontal plana com força de 20 newtons. Sou o rei do desenho, né, meu querido? Então vamos lá. Tá ali meu carrinho. A força de atrito entre as rodas do carrinho e o piso vale 5. Concordas? Olha que lindo.
A aceleração do movimento do carrinho é igual a... Adorei. Diagrama de corpo livre. Tem o peso, tem a normal, tem a F empurrando o carrinho para frente e tem a FAT atrapalhando um pouquinho. Ah, legal, ó. Então agora vocês estão me pedindo para aplicar a segunda lei de Newton, né? É o clássico de sempre, né? Diagrama de corpo livre, segunda lei de Newton. Diagrama de corpo livre, segunda... Quem é a resultante? É o F menos a FAT, concorda comigo? Se tu já substituir, não tem problema nenhum. A F vale 20, o atrito vale 5. Assim eu consegui descobrir a resultante. Que massa que o carinha tem? 10 kg, dá para calcular a aceleração, certamente. 15 é igual a 10 vezes A, 15 dividido por 10 dá igual a A. A igual 1,5 metros por segundo ao quadrado. Bonitinha essa questão. Nada de absurdo, né? Mas uma questão bonitinha para até onde a gente chegou aqui. Qual é a letrinha? D? Para D. Vamos que vamos ultrapassá-lo sem dúvida nenhuma. Questão 7. Última aulinha da manhã. Vocês têm alguma coisa já tarde aqui? Não? Oh, vida mansa. Questão 7. A nossa querida UDESC, uma bela universidade, hein? Um bloco desliza sem atrito, já facilitou nossa vida, sobre uma mesa que está em repouso sobre a terra. Para uma força de 20 newtons aplicada horizontalmente sobre o bloco, sua aceleração é de 1,8. Então tu vê, tinha lá o cara apoiado numa mesa, fizeram uma força no cara de 20 newtons, causou uma aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Encontre o peso do bloco para a situação em que o bloco e a mesa estejam sobre a superfície da Lua, cuja gravidade na Lua, 1,62. Que legal. Diagrama. Tem peso, tem normal e tem o F empurrando o cara para a direita. Segunda lei de Newton, física, meu amor. A força é o próprio F, que é 20, já que peso e normal vão se anular. A massa eu preciso descobrir, senão eu não vou achar o peso do cara nunca. 1,8. 20 dividido para 1,8 é igual a M. M é igual a 218 avos, que é 100 nonos. Eu não vou dividir os 100 nonos. Né? Eu não vou dividir. Vai ficar 11,1. Se eu colocar a dízima periódica, eu perco informação, né? Não que eu não possa, mas eu prefiro deixar a resposta sem dízima. Como é que calcula o peso na Lua? M vezes G. A massa do cara, 100 nonos. A gravidade na Lua, 1,62. Então dá 162 sobre 9. Aí tu vai no cantinho. 162 sobre 9 dá 1. Sobra 7, abaixo 2. 2 vezes 8 vezes 9, 72. Sobrou 0. 18 newtons o peso do cara na Lua. Letra? Então também, né, não é uma questão daquelas bobíssimas, mas né, não é a mais difícil do mundo, nível médio aí para vocês, eu acho, nesse momento. Futuramente será uma questão boba, mas por enquanto é uma questão média. Aguenta firme, meu querido, vamos pelo menos empatar, né, ó. Questão 8. Essa deve ser bonita, deixa eu ver. Observando o movimento de um carrinho de 0,4 kg de massa, ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo. Já vi essas tabelinhas de tempo versus velocidade. 0, 1, 2, 3, 4. O que está acontecendo com a velocidade do cara? Aumentando quanto? 2 metros por segundo a cada segundo. Logo, dá para concluir de cabeça que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Só para te lembrar de como é que se calcula uma aceleração a partir da variação da velocidade, eu vou fazer assim, ó.
Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Claro que nós vamos concluir aquilo que vocês fizeram de cabeça, que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi em newtons igual a força resultante é massa vezes aceleração. A massa do cara foi fornecido, 0,4, e a aceleração nós calculamos através da tabela, o que dá 0,8 newtons. Letra B. Letra B. Tá quase. Questão 9. Um corpo de 3 kg move-se sem atrito num plano horizontal sob a ação de uma força horizontal constante de intensidade 7 newtons. O cara deu a massa e deu a força, dá para calcular o quê? Claro, deu a massa, deu a força. Ah, mas eu não vou nem perder tempo, cara. Eu já vou fazer o física, meu amor. Ele falou que não tinha atrito, né? Então eu já descobri a aceleração, ó. Mas eu não vou dividir. Não vou. Sempre ruim dividir. Antes do gol. No instante t0, a sua velocidade é nula. Tu vê, ó, esse corpinho, que eu só sei desenhar assim, diz que no tempo zero, que eu não sei quanto é, a velocidade dele era 0. E no tempo t, que eu também não sei quanto é, a velocidade dele ficou 21. Tu vê, ó, o cara quer que eu calcule o ΔT, que é t menos t0. Que engraçado, né? Não tenho nem o t nem o t0. Como é que eu vou calcular o ΔT? A aceleração. O que é mesmo a aceleração que nós acabamos de revisar? É a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Muito bem. Então, já que a aceleração é ΔV sobre ΔT, eu tenho a aceleração, 7/3. Eu sei que o ΔV de 0 para 21 variou 21. Dá ou não dá de calcular o ΔT? Mas tu vê que ele foi meio sacana, né? Ele colocou ΔT, T menos T0. Eu acho que era meio para estimular o aluno a ficar querendo achar os tempos, né? Não era para achar os tempos. Era só para fazer a continha mesmo, da aceleração. Cruz credo, né? Multiplicação cruzada, a galera curte fazer essa parte. Vou dividir ambos os lados por 7. 21 dividido para 7. 3 vezes 3. 9 segundos. Eu não sei qual era o T0 e não sei qual era o T final. Mas eu tenho certeza que a variação do tempo foi 9 segundos. Quanto tempo? Coisa mais querida, agora eu dou mais calma. Será que vai dar tempo? Vamos fazer umazinha a mais só para dizer quem está na frente? E vamos! Estão se organizando, hein, cara? Se organiza que a galera ali tá tendo uns papo cabeça sobre a gincana ali. Fica ligado. Fica ligado que a galera tá querendo ganhar de vocês. Não vou conseguir. Página. Só querendo. Questão 10. Um corredor de alto desempenho parte do repouso e atinge uma velocidade de 10 metros por segundo em 2,5 segundos. Na fase de aceleração. Suponha que a massa do corredor seja de 70 kg. Calcule o módulo da força horizontal média que o piso da pista de corridas exerce sobre o corredor nesta fase. Tu vê, o cara vai correr, né? Ele quer saber a força que a pista de corrida faz no corredor, na hora que ele está correndo. Pela terceira lei de Newton, né? A força que o corredor imprime na pista é a mesma que a pista imprime no corredor. E essa força quem é? É a força... Muito bem! E já que eu tenho que obter a força resultante e eu sei a massa, só falta descobrir a... E como é que se calcula a aceleração? Obrigado. A aceleração como é que se calcula mesmo? ΔV sobre... Qual foi a variação de velocidade de 0 para 10? 10 metros por segundo. Em quanto tempo?
2,5 segundos, o que gera uma aceleração, né? Dentro de 10 reais tem 4,250, né? 4 metros por segundo ao quadrado. E agora que eu descobri a aceleração, é só finalizar com física, meu amor. Força resultante, 280 newtons. Tranquilo? Aquilo ali do carrinho é boba. Vou te apresentar uma questão que eu trabalho num site onde eu respondo questões de física e matemática, né? Então, volta e meia, os caras que vão adquirir esse sistema, eles fazem testes. E aí um dos testes que me apareceu, ou seja, um professor fazendo pergunta para ver se quem responde sabe o que está fazendo, né? A questão dizia o seguinte, ó. Um rebocador puxa 2 flutuadores. Um barco rebocador puxa 2 flutuadores. Tem até um desenhozinho. 2 flutuadores idênticos. Uma balsa? É um rebocador. Pode ser balsa, pedalinho, o que quiser. Não importa. Concorda comigo? Mas rebocador é o barco que coloca o navio no cais. É um monstro. Né? 10, 20 mil cavalos de potência aquelas porra tem. Imagina quando não bebe de combustível, aquele bichinho. Jamais me perdoar que eu perdi uma viagem de rebocador do Rio de Janeiro pra cá uma vez. Puta merda, eu devia ter vindo no rebocador, meu pai não deixou eu ir. Mas tudo bem, já perdoei ele. O negócio é o seguinte, o enunciado diz isso, diz que cada flutuador desse pesa 3,2 toneladas, diz que o rebocador está fazendo uma força de 800 newtons para puxar, e ele fala que os flutuadores se arrastam na água, tem uma certa força de atrito ali com a água. Ele fala, sabendo que o sistema tem uma aceleração de 0,01 metro por segundo ao quadrado, determine a força de arraste em cada um dos flutuadores e a atração na corda que une os flutuadores. Essa era a questão que me enviaram. O rebocador puxa 2 flutuadores idênticos, cada um com 3,2 toneladas. O rebocador imprime uma força de 800 newtons no cabo que o une a um dos flutuadores. A pergunta é, qual é o valor da força de arraste do flutuador contra a água? E qual é a tração no cabo que une os flutuadores? Vamos lá. Flutuador de trás tem o peso, não é normal, mas chama-se empuxo, a força com que um fluido sustenta um corpo boiando nela. Ano que vem eu vou te ensinar o que é empuxo em mais detalhe. Poderia chamar de normal, também não vai mudar, né? Não é a solução do problema. Tem a tração e o arraste. O F, vamos chamar de F. Chama de F mesmo, pronto. Segundo sujeito, vamos ver. O peso é o mesmo. Como é o nome dessa força? Ah, garoto, é empuxo, parabéns, é empuxo. Qual tração? O barco faz uma certa força, né? Vamos dizer aqui que é 800, beleza. Tem a tração dessa corda que está amarrada ali, né? É o T, concorda comigo? E tem o atrito. O clássico nessa questão é o cara errar que tem atrito nas duas. Arrisca. Vamos terminar na próxima aula. Certo? Ganhou esse plus aí, que a galera ali não ganhou. Essa questão é bonitinha. Termina ela que na próxima aula a gente mata a questão. Quero saber o valor do F e o valor do T.